Olá, meu nome é Lucas Ferreira de Assis e juntamente com as colegas Letícia Spinelli Santos Miranda, Daniela Chagas de Araújo Mariano e o professor Robert Dias Botelho, eu vou apresentar o trabalho intitulado IA como ferramenta para cidades sustentáveis, ODS 11, Desafios Sociotécnicos da Mobilidade em Juiz de Fora. Então, esse estudo, ele discute como a inteligência artificial ela pode contribuir para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, principalmente no contexto da mobilidade urbana de cidades médias brasileiras, que é o caso de Juiz de Fora, que é o recorte que nós fizemos. Então, contextualizando, o desenvolvimento urbano sustentável é um dos principais desafios contemporâneos. Ele está dentro da Agenda 2030, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11. Ele busca tornar as cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis. Porém, nas cidades médias brasileiras, como Juiz de Fora, existem limitações estruturais financeiras, né, e técnicas que dificultam a implementação dessas metas. Isso é um grande problema. Além disso, fatores geográficos, demográficos, impactos diretamente à mobilidade urbana, a qualidade de vida, o acesso da população aos serviços urbanos. Isso tudo dificulta, né? Então, nesse cenário, a inteligência artificial ela vem para somar. Ela surge como uma possibilidade estratégica para otimizar esse sistema urbano e auxiliar no planejamento territorial dessas cidades, principalmente na cidade que nós pegamos para estudo, que é Juiz de Fora, né? Então, e ela tem essas características. Tem os desafios geográficos, demográficos, que implica a qualidade de vida das pessoas que moram nela. A estratégia de pesquisa que nós utilizamos. De que maneira a inteligência artificial ela pode ser utilizada como ferramenta estratégica para o planejamento urbano sustentável em Juiz de Fora. A partir disso, nós elaboramos duas hipóteses, né? Que é a IA, a inteligência artificial aprimora significativamente o fluxo e a eficiência dos transportes locais. E a hipótese 2, a efetividade depende de governança transparente e design centrado no humano. Ou seja, né, não basta apenas implementar novas tecnologias, é necessário considerar também os impactos sociais que isso vai acarretar na população, né, dessas cidades, os impactos éticos também, e os impactos territoriais que isso vai trazer com essa nova tecnologia. E os procedimentos metodológicos que nós utilizamos. A pesquisa ela possui caráter exploratório, qualitativo e baseado em uma revisão sistemática da literatura, onde nós utilizamos como base o Google Acadêmico, o Science Direct e o Portal CAPES. Então, e nós consideramos um recorte de publicações de 2015, entre 2015 e 2025, um recorte de 10 anos. Então, a gente fez a triagem desses artigos através da plataforma Ryan, que garante um maior rigor metodológico, né? E principalmente mais fácil para o grupo trabalhar junto. Inicialmente foram identificados 962 artigos e depois discutimos, nós o grupo, discutimos esses artigos, tirar as duplicatas e tudo mais, nós conseguimos chegar em 49 estudos científicos, diretamente que falam sobre o nosso tema, né? Também utilizamos dados do IPEA, do IBGE e da Política Nacional de Mobilidade Urbana para contextualizar a realidade brasileira
e principalmente a local, né, que é de Juiz de Fora. As linhas de bases do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 no Brasil. Então, os resultados, eles demonstram que o Brasil ainda enfrenta um grande desafio relacionado a esse desenvolvimento sustentável 11, né? Que é da Agenda 2030. Na mobilidade urbana, por exemplo, apenas cerca de 24% da população dos deslocamentos são realizados por transportes ativos. Então, além disso, o custo do transporte compromete 10% da renda familiar, que é um número significativo, né, para essas famílias. Outro ponto crítico é a chamada invisibilidade dos dados, destacado pelo IPEA. Muitos municípios ainda possuem déficit, uma deficiência na coleta e na organização de informações urbanas. Isso é muito grave, né? Isso também dificulta o planejamento eficiente e limita a formulação dessas políticas públicas baseadas em evidências, que é um ponto positivo. Então, nesse contexto, a inteligência artificial, ela vem para somar, ela pode atuar juntamente no preenchimento dessas lacunas informacionais. Aqui eu trouxe a inteligência artificial, a otimização versus o risco. Então, a literatura, tudo que a gente conseguiu absorver da literatura demonstra que a inteligência artificial ela possui enorme potencial para otimizar a mobilidade urbana, né? Entre as principais contribuições, nós trouxemos algumas que destacaram, que foi a otimização das rotas, a previsão de tráfego por deep line, o aumento da segurança viária, o monitoramento em tempo real e priorização semafórica para o transporte público. Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. E também trouxemos os riscos, né? Que é aprofundamento das desigualdades sociais, que é um problema, exclusão digital, elevado consumo energético e a falta de transparência algorítmica. Então, portanto, a inteligência artificial ela deve ser entendida não apenas como uma tecnologia, mas como uma aliada para essas cidades se desenvolverem, né? No processo sociotécnico que envolve governança, ética e participação cidadã. O cidadão sempre tem que estar em primeiro lugar para se desenvolver, não é? Aplicação de Juiz de Fora. Então, agora a gente trouxe a aplicação disso tudo dentro de Juiz de Fora, que é o nosso recorte, né? Então, no caso específico de Juiz de Fora, nós identificamos diversas possibilidades de aplicação prática disso tudo que nós falamos. Uma delas seria a integração do algoritmo inteligente em programas municipais, como o carro boniteza, que já é uma realidade da cidade. A cidade vem investindo em tecnologia, permitindo a manutenção preditiva e otimização das rotas. Esse carro boniteza já é uma realidade da cidade. Ele é implementado pela prefeitura para identificar riscos da cidade, as coisas que estão precisando de manutenção na cidade. Isso é muito importante para a otimização dessa melhoria, né? Também destacamos aplicações voltadas para acessibilidade urbana, utilizando deep line para auxiliar pessoas como deficientes físicos, visuais, mobilidade e de mobilidade reduzida, né? Além disso, sistemas inteligentes poderiam melhorar a eficiência do transporte coletivo por meio do controle semafórico, que isso é muito importante também,
o controle semafórico adaptativo e monitoramento de aglomerações. Essas soluções todas que eu falei mostram que a inteligência artificial pode contribuir muito, não apenas para a eficiência operacional, mas também para a inclusão social da cidade. A gente trouxe um pouco do custo da mobilidade, um dos pontos mais relevantes identificados na pesquisa é o impacto econômico da mobilidade. Então, no Brasil, o transporte ele pode comprometer quase 10% do orçamento familiar, que eu já tinha dito, mas isso é um dado muito importante, né? Esse dado ele evidencia que a mobilidade urbana também é uma questão de justiça social. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela pode auxiliar na redução de custos operacionais, melhorar a eficiência do sistema público e contribuir para as políticas tarifárias mais equilibradas do município. Então, ou seja, o que isso pode acarretar? As tecnologias devem servir prioritariamente para ampliação, acesso e reduzir as desigualdades urbanas. E, finalizando, como conclusão, então, o que nós percebemos deste trabalho? Que a inteligência artificial ela possui grande potencial para contribuir com cidades mais sustentáveis e resilientes. Isso é muito importante, né? Porém, seu sucesso ele depende menos da sofisticação tecnológica e mais da capacidade de integração entre a infraestrutura dessa cidade, a infraestrutura digital dessa cidade e o planejamento urbano. E também, muito importante, é a participação social, a participação da comunidade, da população dessa cidade. A principal conclusão que podemos retirar desse trabalho é que a inteligência artificial ela deve ser compreendida como um paradigma sociotécnico, né? Isso significa o quê? Que a implementação da inteligência artificial precisa considerar pontos importantes: ética, transparência, inclusão, acessibilidade e justiça socioespacial. Quero agradecer a CAPES pelo apoio à pesquisa, também o PROAC, né, que é o Programa de Ambiente Construído da FJF, pelo apoio. Agradecer o Ensos pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer pergunta. Aqui está os nossos contatos, né, de toda a nossa equipe. Quem quiser saber um pouco mais sobre nossa pesquisa pode entrar em contato. Muito obrigado.